Hey everyone, how are you? Welcome to English class. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora a mais uma aula de inglês nesse momento. Vamos agora a mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos estudar o Simple Present, como vocês estão vendo aí, tá ok? Então, antes de começar o Simple Present, propriamente dito, eu gostaria de fazer uma revisão com vocês aqui do Subject Pronouns, que são os pronomes pessoais em inglês. Neste momento, eu gostaria que vocês respondessem aí do outro lado da telinha e também repetissem comigo, tá certo? Então, vamos lá. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Vamos lá? Então, o que é I? Isso mesmo. You, você ou tu. He, ele para homem, tá certo? She, ela, no caso para mulheres, para seres humanos, tá? It, ele ou ela, para objetos, animais, coisas, tá bom? Por isso tem o filme It, a coisa, tá? Porque é uma coisa, um objeto, tá? Ele ou ela, vamos colocar assim, ela. We are the champions, né? Significa nós. Uai, tem you aqui embaixo também, tem you aqui em cima. É porque esse you de baixo, ele se refere ao plural, vocês. Aí como que eu vou saber quando é you de você ou you de vocês? Depende para onde eu olho, para onde eu direciono o meu contexto, tá certo? Se eu olho para uma pessoa e falo you, yourself, você mesmo, essa pessoa, né, no caso é só ela. Agora se eu vou olhar para várias pessoas e falo you, né? Então estou me referindo a todas elas, tá bom? Então olha aqui, they significa eles ou elas. Também é algo muito importante que a gente tem que aprender, né, e saber que existe aí no inglês, principalmente nas frases negativas e nas frases interrogativas, é a presença do do e do das, tá ok? Que nós vamos ver depois com mais detalhe ele, tá? Então, usa-se o Simple Present, no geral, para descrever ações no presente, né? A tradução seria presente simples, tá certo? Então, vamos lá ao exemplo. Let's go to the example. What time do you have breakfast every day? Tá certo? Ou seja, que hora você toma café todo dia, tá bom? Então, que hora você toma café todo dia? Veja a presença do do. Então, toda vida que tiver o do, né, na forma de pergunta ou nas frases, né, principalmente negativas, nós vamos ter o caso aí do Simple Present, tá ok? Então, olha só, para que serve o Simple Present? Para expressar daily routine, habits and customs, né? Então, rotina diária, hábitos e costumes, como por exemplo, vocês vão ver aqui no example, they always wake up at 7 a.m., né? Ele sempre acorda às 7 da manhã, tá certo? Então, olha só, é interessante você lembrar desse always, que significa sempre, never, nunca, tá? Frequently, frequentemente, né? Que são advérbios que eles vão ser usados aí muito no presente, tá bom? Então, olha só, outra frase. Clara has cereals for breakfast, tá? A Clara, ela... Veja que o has significa ter, mas nesse sentido aqui ele não vai traduzir como ter. Clara, né? Ela comeu, né, cereais no café da manhã. Essa seria a tradução, tá bom? Que não deixa de ser também um tempo no presente, tá bom? Nós também usamos o Simple Present para expressar general facts and truths, né? Fatos gerais e verdades. Então, como vocês vejam aqui, ó. The water boils at 100 degrees Celsius, tá? Então, a água ferve a 100 graus Celsius. Ok? Então, olha só, para expressar fatos e realidades e verdades, né, também é muito utilizado o presente, tá? Emotional states, physical and personal characteristics,
estados emocionais, né? Características físicas ou pessoais, para expressar a ideia. E essas ideias aqui, né? Elas também são usadas no simple present, como por exemplo, they don't seem to be very comfortable, né? They, nós aprendemos que é eles parecem não estar muito confortáveis, né? Então vejam aqui que é uma forma também de declarar estado emocional, estado físico, tá certo? Nosso próximo é narration, summary of stories and events, tá? Então narração, resumo de histórias e eventos. Nós vamos ter como, por exemplo, aqui Anna goes to school after lunch. She studies in the afternoon. Then she goes home with her friend and they study and play together, né? Que traduzido seria: Ana vai para a escola após o almoço, depois do almoço. Ela estuda in the afternoon. Lembra que afternoon é tarde? Ela estuda na tarde. E depois ela vai para casa, né, com sua amiga e elas estudam e play together. O que significa? Play together. Muito bem. E brincam juntas, tá? Muito bem. Perceba aí que vocês estão tirando de letra. Então, para entender o simple present, nós precisamos entender a sua estrutura básica. A sua estrutura básica é o subject, que é o sujeito em português, o verb, né, e o complement, né? Então vamos ter o sujeito, o verbo e o complemento. Como é o exemplo? I dance with you, né? Eu danço com você, tá certo? Então agora eu vou mostrar para vocês as principais regras, os principais casos de você usar, né, o simple present, tá bom? E não errar na hora das atividades, não errar na hora de falar, não errar aí no dia a dia, tá ok? Então, olha só, na maioria dos verbos, acrescenta-se S quando ele estiver na terceira pessoa. Eu vou revisar novamente com vocês aqui os subject pronouns para você entender quem são as terceiras pessoas, tá ok? Olha só, I, you, he, she, it, we, you, they. Vejam bem, I é a primeira pessoa, you é a segunda pessoa, he, she e it, que refere-se a ele, são as terceiras pessoas, tá? As terceiras pessoas. Então, toda vez que eu usar uma frase em inglês que tiver he, she ou it, no verbo, na maioria dos verbos, eu vou acrescentar S, tá bom? Eu vou colocar o verbo normal, como ele é, e vou acrescentar S, tá certo? Como é o caso aqui que vocês podem ver, tá bom? Aqui na frase anterior, vocês viram I dance with you, eu danço com você. Aqui nesta frase, que eu tenho a presença do he, como eu disse para vocês, no caso das três pessoas, he, she ou it, que são as terceiras pessoas, né, que significa ele, eu vou botar o verbo dance e vou acrescentar um S, tá? Então, he dances with you. Ele dança com você. A única particularidade de você entender é que no presente, o verbo ele fica normal. Só vai mudar, né? Quando for com essas terceiras pessoas. He, she ou it, tá? O outro exemplo aqui, ó. He lives in Brazil. Ele mora no Brasil, tá? Então, esse S aqui, ele não é um S de plural. Ele é um S de simple present, tá ok? Então, é importante você entender, tá? Quando é que eu vou utilizar o S? Toda vez que eu tiver he, she ou it, né? Como a pessoa, como o subject da minha frase, tá? Então, o verbo, ele vai ser acrescentado esse S, tá certo? Então, repetindo, tá? Na maioria dos verbos, acrescenta-se o S, tá bom? Esse S aqui, ó, que eu vou destacar, na terceira pessoa, tá ok? Os verbos que terminam em SS, SH, CH, O e X, eu vou acrescentar ES, tá? Quando for terceira pessoa. Volto a perguntar, quem são as terceiras pessoas? He, she e it. He é o quê? Ele para homens, né? Ele para homem, para ser humano, tá bom? She é o quê? Ela para mulheres. E it
é o quê? Ele ou ela para coisas, animais, objetos, tá bom? Que não são seres humanos, tá certo? Tá? Ou seres inanimados também, ou situações, né? Eu vou usar o it, tá certo? Então, olha aqui. Toda vez que eu tiver SS, SH, CH, O e X, eu vou acrescentar ES, né? Ou seja, quando tiver a terceira pessoa, por exemplo, he passes, tá? Veja que o verbo é esse aqui, ó, he passes. Só que como é junto com o he e termina com SS o verbo, eu vou acrescentar ES. Por exemplo, eu digo I relax today. Eu relaxo hoje. Se eu quero dizer ela relaxa, veja, she relax. Vejam aqui, termina com X, né, na forma normal, na base form, na forma base, tá? Então, quando terminar com X, de acordo com a regra aqui, na terceira pessoa, que a terceira pessoa também é representada por X, eu vou acrescentar ES, tá? E agora, verbos que terminam em consoante mais Y, tá? Quando eu tenho uma consoante mais Y, como é o caso de you cope, né? Eu vou retirar o Y e vou acrescentar IES, ok? Então, olha só, you cope, terminou com Y, e antes do Y tem uma consoante, P é uma consoante, então, na forma da terceira pessoa, que é he, she ou it, eu vou tirar esse Y, apagar esse Y e vou acrescentar IES, she copes. Você copia, ela copia. Lembrando que esse S aí, a presença desse S, ele não pluraliza, ele não dá o plural, não é plural, tá? Ele é apenas a forma específica aí do simple present, ok? Então vejam outro exemplo. I study, he studies, tá bom? Terminou com Y, tá? E antes do Y tinha uma letra D, que é uma consoante, ok? Então, eu vou acrescentar IES. He studies, tá certo? Então, a nossa última regrinha é verbos que terminam em vogal mais Y, acrescenta-se S, tá certo? Então, exemplo. You play, they play. Vamos ver aqui. You play. Terminou, né, com vogal mais Y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar apenas o S, normal, tá bom? Que é a regra geral, a maioria dos verbos utiliza apenas o S. They say, ou seja, eles dizem, né? No caso aqui, eu vou acrescentar um S, tá certo? Tá certo? Então, esse é o jeito correto. You play, né, no caso, you play seria você joga, ele joga, tá ok? Lembrando que sempre vai ser utilizado esse S, né? E essa mudança com he, she ou it, tá certo? My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Have you ever been in love? A long, long time ago. You? So many times. Yeah, all the time. Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And why shouldn't it be? All you need is to want it. Think about finally having everything you always wanted. I can save today, but you can save the world. Steve. No. I take what I want in return. Everyone will see. The world needs you. You know what you need to do. Nothing good is born from lies.
and greatness is not what you think. It's all art. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah. I tell people my sister moved out west. You're a science teacher. Your husband, he renovates houses. You're thinking about moving, but you're gonna wait until the interest rates go down. That's not my story. Before I was an Avenger, I made mistakes. And a lot of enemies. He's called Sign's Taskmaster. He controls the Red Room. They're manipulated, fully conscious, but no choices. I should have come back for you. How many others are there? Enough. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. We're family. We fight with you. You won't win. I've always found it best not to look into the past. Okay, you got a plan, or shall I just stay duck and cover? My plan was to drive us away. Well, your plan sucks. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. I made my choice. I'm done running. Here's what's gonna happen. Natasha, don't slouch. I'm not slouching. You're going to get a back hunch. Listen to your mother. Oh my God, this. Up. All right, enough, all of you. I didn't say anything. That's not fair. Então, nós ficamos por aqui. Não esqueça de dar like no vídeo e não esqueça de se inscrever no canal. Bye bye, see you!